Olá pessoal, meu nome é Diego, vocês estão no canal Tenho Mais Livros que Amigos e hoje nós vamos falar sobre o livro de Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Esse livro aqui. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Vamos à vinheta. Bem, o livro de Charles Duhigg, ele foi lançado pela editora Objetiva, tá? A princípio, se você deseja adquirir esse livro, comprar esse livro, no caso, numa livraria, ao entrar na livraria, se o atendente levar você até a seção de autoajuda, bem, trate de dizer para o atendente que o livro está no local errado. O livro, apesar do título, não tem nada a ver com autoajuda. Claro, não tenho nada contra livros de autoajuda, mas que às vezes as pessoas interpretam o título, lembra um pouquinho, parece um pouco ser autoajuda, mas não tem nada a ver. Tá? Então, se tiver na livraria no local errado, você diz para o atendente, ó, esse livro aqui não tem nada a ver com autoajuda. Bem, nesse título do Poder do Hábito, o autor nos traz aqui diversos exemplos de pessoas e organizações que vêm estudando essa ciência do hábito. Particularmente, pode parecer estranho, mas o hábito é uma ciência, eu não sabia disso, é estudado há muito tempo, se fazem testes com pessoas, indivíduos em particular, e também grupos, para tentar se identificar o que leva as pessoas a fazerem certas coisas, o que leva as pessoas a terem aquelas rotinas, e como melhorar ou como adaptar essas rotinas. Na primeira parte do livro, o autor mostra a você o ciclo do hábito, que ele chama de loop do hábito, no qual ele tem a deixa, que vem a ser o estímulo, passa para a rotina, e no final tem a recompensa. Esse é mais ou menos o ciclo, que ele chama de loop do hábito. Ele cita esportistas como o nadador Michael Phelps e a forma como o treinador dele, Bob Bowman, descobriu que Phelps poderia ser um fenômeno da natação na época. Além de ter a parte fisiológica, conforme o treinador cita no livro ao autor, ele identificou que o Phelps na infância era uma criança muito imperativa. Então, a questão do Phelps era isolar, digamos assim, os hábitos emocionais dele, que o restante, a parte técnica e fisiológica, era questão de treinamento. Traz também para as grandes empresas, como a Starbucks, que ele cita também o método da Starbucks de treinar os seus funcionários. É engraçado, mas um dos funcionários da Starbucks já passou por 9 ou 7 empresas, nunca ele parava num determinado emprego, tinha aquela rotatividade, e a parte emocional dele também era muito degradada. A Starbucks montou um molde de vida para o cara, um molde de hábitos para ele ser bem sucedido na vida pessoal dele e no trabalho. Isso mudou mesmo. Ele chega a citar também times de futebol, o time de futebol americano nos Estados Unidos, em que o treinador começou a criar um time com hábitos, ou seja, eles só treinavam determinada técnica para enfrentar todos os times. Era aquela técnica padronizada para qualquer tipo de jogo. Os jogadores sabiam exatamente todos os movimentos do adversário, como eles deveriam reagir. Quando eles começaram a perceber isso, virou algo automático no time todo ter uma reação referente à ação do adversário, e começaram a ganhar as partidas e ganharam também os campeonatos. Essa história é sensacional, porque o time era muito ruim, só que o técnico insistiu nessa teoria do hábito em trabalhar todos os jogadores do time. Na segunda parte do livro, o autor cita também como o hábito foi aproveitado por empresas em crise. Certa empresa, que é a Alcoa, um novo presidente que entrou na empresa, ele chegou diante de todos os acionistas e resolveu dizer a eles: nós vamos zerar dentro da empresa o número de acidentes do trabalho. Todo mundo abre a boca assim e fica olhando para o cara. Como assim? Achávamos que ele vinha até aqui para falar a respeito de números, de finanças, de lucro, e o cara simplesmente assume a empresa e diz: vamos reduzir o número de acidentes no trabalho. Todo mundo ficou se perguntando o que ele estava
com o que ele pretendia fazendo isso. Alguns acionistas chegaram a vender as partes das ações dentro da empresa, prevendo já que a empresa ia cair no fundo do poço, mas foi o que não aconteceu. O presidente estava certo. A ideia do presidente era que cada departamento identificasse, anotando mesmo, caso ocorresse um determinado acidente, por que ocorreu o acidente e como se prevenir para que não ocorresse novamente, e corrigir todo o passo a passo da produtividade dentro da empresa. Ao fazer isso, o presidente criou em cada departamento, em cada funcionário, esse hábito de sempre anotar o passo a passo dos processos. E começaram também, através disso, diminuir, consequentemente, os acidentes de trabalho. Só que eles não, os acionistas não previam, no caso, que eles identificariam a produtividade dos funcionários, como é que se iriam melhorar a produtividade. E começaram a descobrir isso. Através de reduzir acidentes de trabalho, começaram a ver a outra parte da produtividade. Então vamos melhorar nesses pontos aqui. E, incrivelmente, a empresa começou a reduzir, claro, os acidentes de trabalho, mas também gerar alta produtividade, só porque o presidente chegou e disse que iria zerar os acidentes de trabalho dentro daquela empresa. É impressionante mesmo, isso aconteceu, se não me engano foi no ano de 2000, na empresa da Alcoa, uma indústria, e o autor cita esse caso que é muito famoso também ao lado da Starbucks. Na terceira parte do livro, o autor aborda os hábitos em sociedade. Então, ele cita o exemplo dos boicotes aos ônibus nos Estados Unidos na época da luta dos direitos civis, em que a gente tem a figura do Martin Luther King, da Rosa Parks, do ônibus, em que ela se recusa a levantar do lugar por ser destinada aos brancos e começa todo aquele boicote aos ônibus na cidade. Então, o estudo do autor demonstra também os hábitos em sociedade, por que ocorrem, como ocorrem, e por que alguns dão errado, outros dão certo, desenrolar desses hábitos em conjunto. Outro caso também que eu acabei de me recordar aqui no fim do livro é como o meio jurídico anda estudando os hábitos. Por que ocorre isso? Alguns advogados na justiça lá nos Estados Unidos, com alguns crimes, começaram a identificar que certas pessoas só cometiam crime porque tinham certos estímulos, tinham certos hábitos que eram inconscientes delas, era uma reação do corpo em relação a algum acontecimento próximo dela. Então ele cita no livro um indivíduo que matou a esposa, enforcando estrangulando a esposa dentro de casa, involuntariamente, porque era um sonâmbulo. E o cara é declarado inocente diante da defesa, na qual cita de que ele reagiu a um estímulo, ele reagiu a um hábito. Então, a justiça nos Estados Unidos, isso é recente, a justiça nos Estados Unidos começa a estudar esse campo, porque em certos casos se pode alegar de que era um hábito inconsciente dele, então ele apenas acabou reagindo. É um excelente livro, eu gostei muito, bastante, inclusive eu li ele no Kindle, só que eu gostei tanto que eu resolvi entrar, no caso, na livraria e comprei ele, que vale a pena ter na minha estante. Não sei se um dia eu vou emprestar, eu devo emprestar sim, é um excelente livro. Eu costumo emprestar os livros bons e recomendar para as pessoas esses livros. Então, muito bem recomendado esse livro aqui, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, da editora Objetiva. Recomendadíssimo a vocês. Esse livro, quem me indicou foi um rapaz no grupo de WhatsApp. Assim, as pessoas me recomendam o livro, eu já pego logo e começo a ler. Mas depende do título também. Eu gosto de ler geralmente os livros que as pessoas acham chato, ou tem certo preconceito. Então eu pego e leio, tá? Então, se você deseja, no caso, me recomendar algum livro que você queira, Diego, o que você não faz a resenha desse livro? Deixa escrito aí embaixo, eu procuro o livro, leio. Se eu for com a cara do livro, eu vou fazer a resenha. Se eu não for, não vou fazer.
Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem gostou, dá um joinha aí. Um forte abraço e até a próxima.